Salve, salve, gente! Bom dia, bom sábado! Tá começando mais um quadro Valfré Comenta e no vídeo de hoje eu vou trazer a seguinte questão: será que arte tem conteúdo? É isso aí a pergunta para nós pensarmos um pouco o que é o conteúdo dentro de uma obra de arte. Tem, não tem? Como é que se dá isso? Então vem junto para mais um quadro Valfré Comenta. Solta a vinheta, Guilherme! Então é isso, minha gente, vamos junto! Para começar a pensarmos, o que é o conteúdo na obra de arte, primeiro eu quero fazer a seguinte imaginação com vocês. Vamos pensar que a gente está assistindo um filme, ou lendo um livro, ou vendo uma exposição de obra de arte, ou assistindo uma peça. Enfim, vamos pensar que estamos num ato de consumir uma obra de arte, seja qual for a experiência. E nesse momento de estar em contato com uma obra, essa obra nos toca. Essa obra nos toca, independente de qual é, ali o tema tratado, o que ela está trazendo. O fato é, a obra me toca. E isso é importante a gente entender, Isso é crucial para a gente entender. Então, a definição que eu trago aqui para a gente pensar conteúdo na obra de arte é uma definição que vai mais no íntimo de cada um, Então, conteúdo é aquilo que gera reflexão, é aquilo que gera, uma forma da gente compreender algo. Então, a obra ela gera significado, sentido. Então você entra em contato com a obra e a obra te gera sentido, significado sobre um determinado tema, sobre um determinado fato, e é nesse entrave que mora o conteúdo. Esse gerar no público, uma determinada compreensão, um sentido sobre algo. Agora, nós temos um outro tipo de expressão artística, que a gente vai chamar de a arte de massa, obras massivas, que geralmente elas vão tratar de um conteúdo mais superficial. O que é um conteúdo mais superficial? Seria aquilo que fica muito na repetição, e não aprofunda muito. Então, às vezes, você pega uma letra de música que ela repete o refrão diversas vezes, aquilo fica maçante, cansativo e não aprofunda no que ela está trazendo. Então, geralmente, são notas simples, são coisas que não vai fazer com que a gente crie uma introspecção conosco mesmo. A gente vai ouvir, daqui a pouco a gente já esqueceu, já está consumindo outro e assim vai. Agora, quando eu falo de uma obra com conteúdo, ela gera no espectador um processo de introspecção. E o que seria isso? Você consigo mesmo começa a se autoavaliar a partir daquilo que a obra está te gerando. Então você adentra em você mesmo e aí você se emociona, aí você reflete, aí você começa a ganhar significado, que é você compreender a obra com as suas capacidades. Então, basicamente, são duas definições. Eu vou pela definição mais aprofundada, a primeira colocada, que é aquela definição que a obra vai tocar no íntimo e gerar sentido. Então, passando para o segundo tópico, a obra que tem conteúdo, ela lida diretamente com o campo da subjetividade, ou seja, com o campo lúdico, imaginário de cada ser humano. Então você é tocado por uma obra por quê? Porque ela despertou em você uma memória, às vezes, arquivada no seu inconsciente, que você havia deixado de lado, ou um acontecimento recente que está muito quente ali na sua consciência, na sua mente. Então, cria, gera uma sensação, gera uma emoção. Então, está no campo das sensações, está no campo da emoção. Então, basicamente, campo subjetivo, lúdico, imaginário. Isso é importante para uma obra que tem conteúdo, porque se a obra ela não tiver conteúdo, ela não vai levar-nos, o seu público para esse lugar. Quando ela tem, ela leva o conteúdo, o público para esse lugar, para o campo das emoções, para que a gente interaja com as nossas emoções, com as nossas sensações. E
todo ser humano, independente de cultura, independente de língua, ele precisa alimentar, ele precisa interagir com o seu lado lúdico. Por quê? Porque nós não somos só razão, nós não somos só matéria. Então nós precisamos criar modos de vida, modos de convívio, e a arte é uma delas que propicia que a gente faça essa interação com o nosso campo lúdico. Sem muito, como que eu posso dizer, sem muito entraves, né? Você tá ali, ouve uma música, você se emociona e você fala, peraí, eu preciso ouvir de novo. Você vai e ouve de novo. Bom, o efeito de uma obra de arte é o nosso terceiro tópico para pensar. O que a obra gera? Então, uma obra que tem conteúdo, ela vai gerar um efeito no espectador, tá? O que seria esse efeito? Que eu já falei no primeiro tópico. Vai gerar reflexão, vai gerar soluções. Às vezes a pessoa está ali conturbada, preocupada, às vezes lá de um acontecimento de anos atrás, e essa obra vem e apresenta soluções para a pessoa, e a pessoa fica encantada, a pessoa fica boquiaberta, né, com aquilo que está sendo apresentado ali, de forma muitas vezes, em sua maioria, de forma fictícia, lúdica, mas o impacto, o efeito que a obra vai causar são soluções para o espectador, né? Com ele mesmo, primeiramente. E a partir disso, o que vai gerar? Vai gerar situações de mudanças internas para aquela pessoa que vai aceitar, né, essas memórias, essa revelação que a obra está causando nele. Então ela vai num processo de mudar, alterar, né, ou usar uma palavra mais popular, curar determinadas tensões internas que ela vai estar carregando. Então, basicamente, o efeito da obra é gerar no espectador mudanças. Basicamente é isso. Gerar no espectador mudanças daquilo que ele está tensionado, ou mesmo daquilo que ele está disponível para. Então, às vezes, você está muito emotivo, muito feliz com uma determinada coisa que lhe aconteceu, e a obra vem e amplia essa sensação, né? Bom, o conteúdo pode gerar também transformações. Então tá conectado com o efeito da obra. O que seria, né? A pessoa é transpassada por uma obra e ela pode vir a concretizar isso, né? O que seria? Materializar novas ideias na sociedade. Então talvez ela estava com um problema, com uma questão, e ela consegue, a partir de um envolvimento com uma obra, seja qual for a expressão, né, compreender e canalizar aquela ideia para materializar isso na sociedade. Então a gente sai do campo lúdico e chega no material, né, passando aqui pelo coração e também pela consciência. Toma consciência, se altera e aí você concretiza na sociedade, né, na matéria. A partir disso também, então, a obra ela vai gerar inspiração, né? Porque a pessoa tomou consciência, ganhou novas percepções sobre aquele assunto, sobre aquele problema, e com isso ela conseguiu solucionar e assim gerar, né, na matéria soluções para aquilo que na consciência dela ainda não havia sido tomado, né, e transformado. Então, bom, a gente sai do campo lúdico e chega na matéria. Então a gente tem um caminho muito interessante, porque parece que a arte ela tá só no campo lúdico, mas não. Do lúdico a gente chega na matéria. Então a gente transforma o indivíduo e o indivíduo gera transformações na sociedade. A gente que eu falo enquanto obra, né? A obra ela transforma o sujeito e o sujeito pode ser o agente da mudança também. Bom, diante disso, a gente tem que entender, né, que nós temos obras de arte que elas são obras materiais, né? Uma foto, um quadro, né? Um CD, uma exposição com vários objetos diferentes. Então nós temos ali objetos que já são materiais. Agora, o que ele está gerando de efeito, novamente conecta o sujeito com o campo subjetivo, né? Então, nós temos que entender que a obra ela tem duas formas de se manifestar, mas o seu efeito ele é conjunto. A obra que ela tem conteúdo, ela vai levar o espectador para o campo do lúdico, para o seu interno, para lidar com as suas memórias, com as suas recordações, com as suas sensações.
Isso é crucial em qualquer obra de arte que tenha conteúdo. Independente se ela está materializada em um suporte, em um objeto, ou se ela está chegando como uma onda sonora, como uma imagem projetada, né? Independente. Então, o que é comum em toda obra de arte? Que ela te leva para o campo da subjetividade. E é lá que vai gerar essa interação, né? Então, antes de tudo, a obra está no campo subjetivo. Antes dela gerar qualquer coisa, antes dela transformar num objeto, ela está lá no campo subjetivo. Então o artista que ele toma consciência disso, o artista que ele trabalha a partir disso, ele vai gerar um efeito ainda maior na sociedade. Quer dizer que vai acertar toda vez? Não. Mas ele está propício, ele está disponível para conseguir gerar um impacto maior em quem entra em contato com a obra dele. Então eu estou fazendo isso para gerar determinado efeito no espectador. E assim aquilo, né, toma uma força maior, ou seja, o conteúdo ele fica mais condizente e ele fica mais potente para o espectador, né? A informação, aquilo que está sendo emitido, e aí, claro, o conteúdo ele vai vir dentro da obra de acordo à expressão, né? Um símbolo é um modo muito potente, por exemplo, de transformar, né, uma ideia dentro de uma obra de arte. Dentro da pintura a gente tem muito isso, né? Dentro da música isso já vai se dar de outra forma, dentro do filme também, então vai de acordo à expressão artística. Então nós temos uma obra que pode ser palpável, nós temos uma obra que é somente do campo, né, subjetivo, mas o que elas têm em comum é que se a obra ela tem conteúdo, ela vai nos levar para o campo subjetivo e lá a gente vai causar essa interação. Então, bom, Anderson, como é que eu identifico uma obra que tem conteúdo? Como que eu compreendo, né, se uma obra tem ou não tem conteúdo? Primeira coisa, a pergunta crucial que a gente tem que se fazer: a obra me toca profundamente? Ou seja, ela faz com que eu adentre em mim mesmo e faço essa autoanálise, essa reflexão ou não? Se ela não te leva para esse lugar de interação, ela geralmente vai estar naquela segunda opção. É uma obra de arte, né, do campo superficial. É algo massivo, que daqui a pouco você não lembra mais. Então a primeira pergunta é: a obra me tocou profundamente? Ok, tocou. Por quê? E através de quê? Ou seja, o que dentro da obra fez com que me tocasse? O que tocou? Porque às vezes é um ponto-chave que faz com que a gente se emocione através dentro de uma obra, né? Então, por exemplo, dentro de um livro, é um personagem que faz com que toda a obra ganhe um destaque muito potente para nós, né? Ou não, é o conjunto da obra como um todo que é muito potente e ele me transforma, me abala, né? E aí, bom, por que, através de quê? E assim, para concluir a terceira pergunta, você sentiu vontade de reviver essa experiência? Ou seja, você sentiu vontade de interagir novamente com essa obra? E aí, se você responde essa última pergunta como sim também, né? Se essa última pergunta, ela é crucial. Ela é crucial. Por quê? Ela é pura, ela é verdadeira, porque quando uma obra me toca, eu quero interagir com ela de novo. Eu quero ver o filme de novo, eu quero ouvir a música de novo, porque eu quero sentir aquilo novamente. Eu quero me organizar por dentro e para me organizar eu preciso acessar aquilo novamente. Eu sei que entrando em contato com aquela obra, aquilo vai ser possível. Então, com certeza, você já deve ter passado por isso em algum momento e isso vai fazer com que esclareça para vocês. A obra te toca profundamente? Por quê? Através de quê? E se você quer reviver aquilo de novo? Então, basicamente, são 3 perguntas que faz a gente identificar se uma obra tem ou não conteúdo em sua composição. Então é isso o vídeo de hoje. Podem comentar à vontade aqui, pode discordar de mim à vontade. Tá? Essa é uma percepção do Anderson a partir de alguns estudos que eu venho fazendo e a gente está aí sempre para aprofundar e avançar cada vez mais. Um grande abraço, um bom fim de semana e que possamos cada vez mais consumir obras com conteúdo.